Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da tribucrypto.com. É um fórum que, se você não conhece lá, se você tiver dúvidas, eu recomendo que você coloque lá as suas dúvidas, assim a gente mantenha a coisa toda organizada. Eu estou vendo que está tendo bastante demanda sobre informações sobre blockchain e o Brasil, aparentemente, a maior parte dos canais que tem por aí é sobre como ganhar dinheiro e não sobre como funciona a blockchain ou sobre o que é Bitcoin no final das contas. Então, a ideia de eu ter criado esse fórum e esse canal aqui é para tentar explicar para você, para informar você e promover um debate sobre o que está por debaixo aí do Bitcoin antes de você se arriscar aí nesse mundo de criptomoedas. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é interessado, se inscreve aí no canal e se registra lá na Tribu Cripto também, coloca suas dúvidas lá, que assim que for possível o pessoal vai respondendo. Por enquanto a comunidade está crescendo, então eu estou vendo que cada dia mais pessoas estão se registrando, então eu estou vendo que tem bastante demanda. E hoje o assunto que eu separei para falar aqui é sobre hashes criptográficos ou sobre hash. Muito se fala sobre hash, principalmente porque em vários lugares da blockchain a gente utiliza hashes, né? Blockchain, na verdade, ele é um amontoado de outras tecnologias que já existiam e que Satoshi Nakamoto colocou tudo em um sistema só, criou um ecossistema juntando aí todos esses conceitos de criptografia e criando um sistema de confiança que a gente chama de blockchain. Tá? Então não tem como você entender blockchain a fundo sem entender cada uma das partes, e o hash é uma das partes que você precisa entender. Em outro vídeo eu já falei sobre as chaves privadas, públicas, assimétricas, simétricas, e aqui agora eu vou falar sobre hash. Conforme eu for colocando mais conceitos de computação aqui, depois a gente pode chegar num ponto em que você vai entender como é que tudo isso funciona ao mesmo tempo, tá? Porque é impossível de você entender assim numa tacada só como funciona a blockchain. É difícil cair a ficha de uma vez só, tá? Você tem que ir aprendendo aos poucos. Vamos lá, do nosso dicionário, lá da nossa dicionário digital, Wikipedia. O que é um hash? Uma função hash é um algoritmo que mapeia dados de comprimento variável para dados de comprimento fixo. Os valores retornados por uma função hash são chamados valores hash, códigos hash, somas hash, checksums ou simplesmente hashes. Para quem nunca ouviu falar de Bitcoin e lê essa descrição aqui pela primeira vez, tem um susto, né? Fala assim, eu nunca vou entender essa birosca, tá? Porque tem muita palavra nova. Para quem não é da área, técnica, esses termos, checksum, hash, código, algoritmo, mapear aqui, comprimento variável, o que isso tem a ver? É muito difícil de você conseguir assimilar tudo isso aqui de uma vez só. Então eu vou tentar resumir o que é que ele está tentando falar aqui. Tá? Então o hash, na verdade, ele é um código de tamanho fixo, que representa o resumo de um dado de tamanho qualquer. Tá? Eu sei que também não está muito claro, mas durante a explicação talvez fique um pouco mais inteligível o que é um hash. Mas o hash code, ou o hash, ele é um código que é gerado através de um passo a passo que a gente chama de função hash. Bom, vamos aqui no nosso caso de uso. Imagina que você tem um arquivo lá, arquivo.txt, que você criou no bloco de notas, e o conteúdo desse arquivo é esse aqui. Olá, este é um arquivo de texto escrito para mostrar como as funções hash funcionam. Tá? E você vai fazer o quê? Você vai mandar esse conteúdo desse arquivo para dentro de uma caixinha preta, aqui que a gente vai chamar de função hash. O que acontece aqui dentro dessa função hash? O que é isso aqui? Essa função hash vai fazer um cálculo que ele é um cálculo matemático. Existem várias funções hash, mas aqui a gente não vai entrar nesse detalhe. Tá? Então você vai imaginar agora que dentro desse bloco vai acontecer o quê? Ele vai pegar o conteúdo do arquivo e ele vai executar um passo a passo até que ele gere um código de saída. Esse código ele não tem nada a ver com o arquivo original, você vai ver, eu vou mostrar aqui para você. Então se a gente pegasse esse arquivo e passasse dentro de uma função hash, que no caso eu escolhi uma função hash aleatória aqui, ele geraria um código. Tá? Esse código é o tal do hash, e é o resumo, esse código que você está vendo aqui, ele é um resumo deste arquivo aqui. Não parece, obviamente, porque quando você fala resumo, subentende-se que a partir do resumo você consegue entender o que era a versão original daquele arquivo. Mas na verdade não. Os códigos hash, eles são códigos que você não consegue, a partir dele, gerar o arquivo original. Ele simplesmente serve para outra coisa que a gente já vai ver.
Agora veja, nesse arquivo .txt que eu tenho aqui, eu escrevi lá, olá, este é um arquivo de texto escrito para mostrar como as funções hash funcionam. E veja que esse olá aqui ele está com acento, não está? O que acontece se eu tirar esse acento? Você pensa assim, se esse aqui é um resumo, então o resumo vai mudar alguma coisinha. Na verdade, não. Esse é o grande trunfo aí das funções hash. Se você modificar uma coisa pequena, qualquer coisa pequena dentro deste texto, que seja uma coisa sutil, este hash ele tem que aí modificar quase totalmente, tá? Então vamos lá, eu vou modificar e eu vou tirar o acento desse A, ok? E vamos ver o que acontece com a função hash. Então fica de olho aqui no código gerado pela função hash para ver o que vai acontecer. Pronto, agora você viu que mudou completamente esse código, não mudou? A função hash, ao processar este novo arquivo que está aqui, ele gerou este hash diferente. Tudo isso por quê? Porque eu tirei o acento do A. Se eu retornasse o acento no A, ele voltaria ao hash anterior. Portanto, o hash ele é determinístico. O que significa isso? Que ele sempre vai gerar o mesmo hash para um mesmo arquivo. E se eu mudar qualquer coisa, mesmo que sutilmente dentro do conteúdo desse arquivo, o hash gerado será completamente outro, como está aqui. Então o hash ele tem que ter 4 propriedades principais. Tá? A primeira é que ele tem que ser fácil de calcular a partir de uma entrada qualquer. Aquele passo a passo que está ali dentro da nossa função hash, eu vou voltar aqui para você, o passo a passo que está sendo feito aqui dentro, tá? Ele é aquele tal do algoritmo lá que está escrito na descrição. E existe um passo a passo que é feito em cada um dos tipos de função hash para gerar um hashcode, ou hash mesmo, diferente. E ele tem que ser fácil de calcular. Então, a partir desse arquivo de entrada, esse passo a passo ele vai rodar aqui algumas coisas, um algoritmo, que é o que ele chama, e vai gerar no final este código hash, mas esse passo a passo ele tem que ser fácil de ser executado. Nossa segunda propriedade é que seja muito difícil de você gerar o mesmo hash para 2 entradas diferentes. O que isso significa? Que um mesmo hash... Opa, deixa eu voltar aqui. O mesmo hash ele não pode ser facilmente gerado a partir de 2 arquivos diferentes. Como você viu, eu mudei simplesmente um acento aqui no A e ele já gerou um código completamente diferente. Tá? Existe uma forma de você gerar 2 hashes iguais para arquivos diferentes? Existe, isso chama colisão, eu já vou falar daqui a pouquinho. Mas a propriedade principal é que não possa ser gerado, ou que seja muito difícil ou quase impossível de ser gerado o mesmo hash, ou mesmo hashcode aqui, para 2 arquivos diferentes. A nossa terceira propriedade é que seja muito difícil de descobrir qual que foi a entrada original a partir do hash. Então, se você não tem acesso ao arquivo, você somente tem o hash, você não consegue a partir dele gerar o arquivo original. Ok? Isso é uma propriedade muito importante que é usado dentro do blockchain também. Tá? Se fosse possível fazer isso, o blockchain não existiria. Tá? E só isso eu posso dizer para você nesse momento. Mas essa é uma propriedade que torna possível existir o blockchain. E a nossa quarta propriedade é que seja muito difícil de modificar a entrada original sem alterar o hash, como a gente mostrou aqui. A gente modificou a entrada original, tirou um acento do A e o hash foi completamente outro. Então é por isso, a função hash ela toma conta disso, ela faz com que qualquer mudança simples que aconteça aqui dentro gere um hash praticamente, ou melhor, completamente diferente do anterior. Essas são as 4 propriedades aí principais de qualquer função hash. E para que serve esse hash, então? Bom, ele é usado para diversas coisas. Antes de existir blockchain, para que a gente usava um hash? Em muitos casos, a gente podia usar para garantir a integridade de uma determinada informação. Então, por exemplo, vamos supor que você tem lá o teu arquivo .txt, olá, esse é um arquivo, você passa numa função hash e ele vai gerar um hashcode. Vamos supor que você vai enviar para o teu amigo esse arquivo .txt. Você vai enviar lá pela internet, tá? E vai chegar do outro lado o arquivo .txt. O seu amigo, ao receber esse arquivo, o que ele vai fazer? Ele vai passar pela mesma função hash, que vai executar os mesmos passos, e ele vai gerar também um hashcode, ou simplesmente hash. E tendo em mãos este hash gerado a partir do arquivo que você recebeu do teu amigo, você consegue saber se o arquivo está íntegro, se está exatamente igual ao que foi enviado lá do computador do seu amigo.
Este é um dos casos de uso que você pode utilizar a função hash, tá? Então você pode usar para garantir a integridade de dados. E aí vem a pergunta, é possível gerar dois hashes iguais para dados diferentes, ou é possível dois dados diferentes gerarem exatamente o mesmo hash? Que nem eu falei, sim, e isso se chama colisão, é o nome técnico que a gente dá dentro de criptografia, tá? Então é praticamente improvável de você achar aí, para não dizer que é praticamente impossível, é claro, sempre há uma pequena chance. Como foi dito lá no começo, a função hash ela mapeia dados variáveis para um código de tamanho fixo. Portanto, esse código ele é quase sempre menor do que o dado de entrada. Então, há chances de dois arquivos diferentes gerarem o mesmo, passarem por uma função hash e gerarem o mesmo código. Porém, é matematicamente improvável de você descobrir quais são aí esses dois arquivos que geram essa colisão. E existe só um tipo de função hash? Não existe, tá? Existem vários tipos de função hash e cada um tem um mecanismo diferente para calcular o hash. Algumas têm o tamanho do hash gerado diferente, tá? O mecanismo que é usado lá para gerar o hash dentro da função hash é diferente, mas a ideia deles é praticamente a mesma. No Bitcoin, no blockchain do Bitcoin, é usado um hash chamado SHA-256 de 256 bits. Não importa isso para você agora aqui, entendeu por que é usado esse e não é usado o outro. Aqui no exemplo eu não usei esse, tá? Esses que eu coloquei para você são um MD5, que é um tipo aí de hash, tá? Mas você não precisa saber isso, o MD5 não é usado dentro do blockchain. Eu só coloquei para fins didáticos. E daí você pensa, cheguei até o final da apresentação e não sei para que serve esse hash dentro do blockchain. Bom, eu vou dar aqui simplesmente um esboço do que é, mas depois a gente se aprofunda em algum outro vídeo. Mas os mineradores, quando eles estão minerando, eles estão tentando aí ganhar os bitcoins, ou em outras palavras, aí, eles estão tentando manter a consistência da rede e ganhar bitcoins como retorno do seu trabalho, eles estão, na verdade, tentando encontrar um hash que ele atende determinados critérios. Este hash será o ganhador. O minerador que encontrar esse determinado hash, que atende esses determinados critérios, vai ganhar a mineração daquele bloco e vai espalhar para a rede que ele descobriu qual que é o hash. Como você viu, não dá para a gente descobrir qual que vai ser o hash gerado através de um determinado arquivo de entrada. Então, o que eles fazem? Eles ficam modificando essa entrada, tá? Essa entrada dinamicamente, randomicamente, até encontrar um hash que atenda os critérios pré-determinados. Esses critérios são aí parte do consenso da rede Bitcoin que a gente vai falar aí em outro vídeo. Se você quer que eu continue fazendo isso aqui, então se inscreve aí, diz aí nos comentários se foi esclarecedor esse vídeo para você. Diga se você quer que eu continue fazendo vídeos nesse formato, se você prefere outro. E se inscreva lá, também se registre no fórum, porque é lá que eu quero que as discussões aconteçam, tá? Lá as coisas acontecem de forma ordenada. Aqui é muito bom para a gente poder mostrar de forma visual, mas as discussões é melhor que elas se mantenham no fórum. Assim, as próximas pessoas que chegarem no mundo de criptomoeda vão ter as discussões organizadas, tá bom? Então, vamos aí, vamos construir uma comunidade forte sobre criptomoeda, sobre blockchain, e a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço e até mais.